Vamos lá, gente, Evangelho de Lucas, estamos ali no capítulo 22, e hoje eu tenho muita coisa para te falar, e para você entender aonde eu vou chegar, o tema da minha conversa com você hoje é: cuide do seu coração. Guarde isso daí. Tema por quê? É uma pregação temática? Não, a gente vai seguir o texto, mas dá para encontrar esse tema, digamos assim, nessa conversa. Nossa, que bibliona, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui dá na cabeça do capeta, ele morre. Toma aqui, ó. Toma. Isso, recebe. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o cenário dessa conversa aqui, né, gente? O que é que está acontecendo? Jesus, gente, está com os seus discípulos à mesa. Falamos sobre isso semana passada. Ele ressignificou a Páscoa, semana passada entendemos isso, apresentando a ceia. Ele fez uma nova aliança com os seus discípulos e com a própria humanidade, apresentando o seu sangue como o sangue da nova aliança. E Lucas, naquele momento, destaca o coração dos discípulos, que é um coração mau. Na mesa está o traidor, que vai sair dali e vai completar a obra, ajustando lá as coisas com a religião de Israel para trair Jesus, e os discípulos brigando para saber quem era o maior no reino desse Jesus, no reino de Jesus que virá. Então, Jesus percebe isso, dá uma bronca naqueles homens, mas assim, cheia de carinho, né? Advertindo aqueles discípulos para que eles não caiam em tentação. Tudo isso acontece na mesa, gente. Eles estão ceando, é o dia praticamente anterior à morte de Jesus, está tudo acontecendo ali naquele momento. E aí, a conversa continua. Paramos e ouvimos isso semana passada, mas essa conversa continua. A crise vai se intensificar. Jesus precisa avisar os seus discípulos de que o negócio vai apertar ainda mais. Daqui a pouco ele vai ser preso, daqui a pouco ele será julgado, daqui a pouco ele será crucificado. Ou seja, a crise está chegando. E ele está preocupado com os seus discípulos, e ele, sabendo que a crise é inevitável, ele quer dizer a eles: estejam prontos. A crise virá, estejam prontos. E o foco de Lucas, nesse trecho grande do evangelho que nós vamos ouvir hoje, juntos aqui, pensar juntos aqui, parece ser esse conjunto de avisos de Jesus. Olha, a crise está chegando, tome cuidado. O calo vai apertar, tome cuidado. A coisa vai complicar, tome cuidado. Então vamos lá, é o 22:31, e a gente já começa com Jesus avisando Pedro sobre a sua negação. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Cheio aqui de arrogância, até eu diria. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Vamos parar aqui, como a gente costuma fazer, vamos picotando o texto e tentando entender. Jesus está dizendo aos seus discípulos, e falando com os discípulos, o texto mostra isso, ele se dirige a todos, mas se dirige especialmente a Pedro, porque Pedro é uma figura importante naquilo que vai acontecer mais à frente. Jesus está dizendo que Satanás requereu para peneirar vocês como trigo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Satanás está requerendo isso. A gente tem uma figura bíblica que faz a gente talvez entender um pouco melhor o que está acontecendo, que é a figura de Jó. Vocês se lembram? Lá no Antigo Testamento, aquele momento em que Jó é peneirado, é provado. É essa a ideia que Jesus está trazendo aqui. Os comentaristas, os estudiosos, eles chegam a esse consenso. E a imagem, aqui a metáfora usada por Jesus, é uma coisa muito comum naquela época, peneirar trigo, não é? E o trigo que fica, a semente que fica na peneira é aquela que sobra, mas tem aquela que é levada pelo vento, né? As cascas são levadas pelo vento. Jesus usa essa metáfora para dizer que o calo vai apertar, que a coisa vai se complicar ainda mais. E Pedro é avisado. Interessante que Jesus não usa o nome Pedro, né? Ele usa o nome Simão. E nós
nós entendemos que Jesus, ao dizer isso, está querendo dizer assim: tome cuidado com a sua humanidade, ô Pedro, porque você mais à frente vai ser Pedro, você vai ser rocha. Jesus já sabe disso, mas agora você é um ser humano frágil, você é Simão, então tome cuidado, porque você vai me negar ainda hoje. Essa é a abertura da conversa que nós temos, que é a continuidade da semana passada, não é? E isso cabe muito bem a todos nós, e eu quero que você pense junto comigo a partir de agora, dentro dessa perspectiva, porque a crise que Jesus avisa aos discípulos é uma crise que todos nós vivemos de alguma maneira. Até porque a vida é uma crise. A vida é difícil. E as coisas acontecem fugindo muitas vezes do nosso controle. A vida nos apresenta situações inusitadas que nós nem esperamos. Então, essa conversa de Jesus com os discípulos cai muito bem para nós a partir dessa perspectiva. O próprio texto bíblico nos avisa. Eu peguei lá um texto do Antigo Testamento que é Eclesiastes capítulo 3. Veja como esse texto eu fui picotando assim, selecionando partes do texto, para a gente perceber como o texto nos avisa sobre crise. Olha só, Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas também tem tempo de morrer. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de alegria, e saltar de alegria. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tem tempo de perder, gente, olha só. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Quando a gente picota o texto aqui, a gente percebe que o texto bíblico nos avisa sobre crises que a vida, que nos são trazidas pela própria vida, e o próprio Jesus confirma isso. João 16:33. Lembra? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então nós temos essa construção muito clara do texto, e poderíamos aqui ainda nos aprofundar nisso, mas acho que não é necessário. Já entendemos que a crise é uma contingência da vida humana, uma realidade da vida humana. Para um discípulo de Jesus, a coisa parece que ainda aperta mais um pouco. Por quê? Porque você tem a crise pela qual talvez você já esteja passando. Eu espero que não, mas talvez você esteja vivendo um momento de crise, um desemprego, uma situação familiar difícil, uma enfermidade que chegou na tua casa. E a gente costuma dizer que quando vem uma doença para dentro de casa, não é só a pessoa que fica doente, todo mundo fica doente, né? Uma crise familiar, problema com os teus filhos, problema no teu casamento, a grana que não dá para pagar as contas. Interessante que todo mundo vive isso, todo ser humano vive isso. É uma crise da vida humana. Mas para nós, me parece que a coisa aperta um pouquinho mais, porque nós somos chamados a negarmos a nós mesmos. Essa também é uma crise que nós vivemos. Diante das possibilidades que nos são oferecidas, a gente também luta contra a gente mesmo. Então, a vida de um discípulo de Jesus, eu posso dizer para você que é uma vida de crise. Jesus está avisando isso aos discípulos. A coisa vai pegar, o couro vai comer daqui a pouco, na crucificação de Jesus, mas durante a vida deles, eles viverão essa realidade. E aí, o que é que a gente já entende de cara a respeito do ensino de Jesus diante da crise? A gente volta para o 32, Lucas 22:32. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus está dizendo, olha, a crise vem, viu, Pedrão? Simão, a crise vem. Ô discípulos, aqui a crise vem. Eu orei por vocês para que a fé de vocês não desfaleça. Então Jesus está dizendo, a crise é inevitável, a fé de vocês precisa permanecer de pé. A palavra, o termo não desfalecer no grego, quer dizer assim, não tropeçar, não falhar, não se perder, não renunciar. É um termo também, achei interessante, usado para se falar sobre um eclipse.
quando a luz é encoberta pelas trevas. Olha que metáfora interessante do termo, né? Na crise, não deixe a luz ser encoberta pelas trevas. Mantenha-se firme, creia na fé de Jesus. Aliás, tenha fé na obra de Jesus, tenha fé no cuidado de Jesus com você. É o que Jesus está ensinando aos discípulos e a gente pode aprender. No tempo da crise, mantenha a tua fé em pé e firme, irmão. Mas Jesus continua avisando para que eles estejam preparados. Por quê? A partir de agora a gente vai perceber o cuidado de Jesus quanto ao que os discípulos viverão. O ódio que Jesus recebe vai se voltar daqui a pouco para eles. Depois da morte de Jesus, esses homens vão ficar muito amedrontados. A gente sabe disso porque a gente já sabe o que aconteceu depois. Eles estão lá conversando com Jesus e não sabem o que acontecerá, mas nós sabemos porque a gente já tem um registro histórico do que aconteceu. Lá em João 20, 19, você vai encontrar João registrando o fato deles estarem escondidos com medo da religião e da liderança religiosa de Israel. O cerco contra eles será muito grande. Então Jesus começa a avisar isso a eles. A gente vai para o 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Vamos parar aqui. O que é que está acontecendo? Jesus está lembrando daqueles momentos em que ele os enviou, os 70, lembra que eles saíram e eles expulsaram demônios, eles implantaram e anunciaram o reino de Deus, e eles voltam todos entusiasmados, né? É bem interessante, e Jesus está lembrando isso a eles. Olha, vocês quando saíram, naquele momento em que eu os enviei, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Então, guardem isso na memória, mas tomem cuidado, porque a coisa vai ficar muito pior para vocês. A crise vai ser maior. Eu estive com vocês naquele momento, não é? E o Pai os guardou naquele momento, não faltou nada, mas fiquem espertos, porque a crise vai se intensificar. E aí o 36 diz assim: então Jesus lhes disse, quando eles respondem que não faltou nada, Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Cuidado com esse texto. Esse texto não se trata de um discurso de Jesus apoiando o uso das armas. Não é isso que o texto está dizendo. Se a gente pega um texto desse e isola, a interpretação possível é essa. Mas é óbvio que não é, quando você vem construindo todo um caminho que Jesus apresenta aos discípulos. Diante do discurso de paz que Jesus apresenta em toda a sua caminhada, é incoerente a gente dizer: Jesus está mandando então pegar a espada e sair por aí matando todo mundo. Não, eu não posso pegar um texto desse e fazer isso de forma nenhuma. Jesus avisou que ele estava pronto para se entregar. Não haveria resistência. Por isso, essa ideia de se armarem para defendê-lo e para resistirem à prisão que virá, ela perde toda a sua possibilidade, não é? Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu não estarei com vocês. E a situação vai ficar muito difícil. Então ele usa de uma linguagem figurada para dizer para os discípulos que eles tinham que estar prontos. Essa é a ideia. As coisas vão ficar muito difíceis. E eles não entendem o que Jesus está dizendo. Até dizem: a gente tem 2 espadas aqui. Ele fala: basta, para de falar bobagem. Sabe aquelas expressões que nós usamos para avisar que alguma coisa vai ficar difícil? Tipo assim: amanhã tem jogo, hein? Vai ser uma briga de foice. Imagina o técnico
fazendo uma preleção para os seus jogadores. Gente, esse jogo é o jogo da decisão, esse jogo é o jogo mais importante do ano, vai ser uma briga de foice, beleza. Aí tem um jogador meio distraído, na hora de subir para o campo, o cara entra com uma foice. Tipo assim, fazer isso com o texto é pensar dessa maneira. Jesus está dizendo, o negócio vai pegar, a coisa vai ficar complicada, então se preparem. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz para eles, olha, tomem cuidado, fiquem atentos, vocês serão vítimas do ódio que hoje vem contra mim, esse ódio vai alcançar vocês. Vamos agora pular o texto, tá bom? A gente está vindo na sequência, mas eu me dou o direito de fazer isso, porque agora nós vamos ver como é que foi a prisão de Jesus. Para a gente entender que esse diálogo de Jesus sobre espada não se concretiza mesmo do jeito que a gente muitas vezes imagina, é só olhar para a maneira como Jesus reagiu quando ele foi preso. Então a gente vai para o 47, só para complementar nossa ideia aqui. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacar com espadas? E aí um deles, meio rapidinho aqui, meio apressado, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus deixou correr. É assim que está na tua Bíblia, irmão? Jesus disse, é isso mesmo, pega a espada. O que ele falou? Deixem, basta. Ele dá uma ordem para aqueles que estão com a espada na mão, tentando resistir à prisão de Jesus. E aí ele ainda faz mais, tocando a orelha do homem, ele o cura. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, vocês vieram com espadas e porretes para me prender um salteador? Para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, é a hora do poder das trevas. Aqui a gente vê claramente que Jesus se deixa prender. Ele confirma que diante da crise, os discípulos não deveriam usar força. E o símbolo da espada aqui é esse, irmão. É a força que os discípulos esperavam que Jesus utilizasse. Ele é o Messias, ele veio livrar a gente de Roma. Não, ele veio morrer pelos seus. Ele não incentiva e nem deixa a violência acontecer. Ele cura a orelha do cabra lá, que teve a orelha cortada, o servo do sumo sacerdote. Ele não revida com a mesma moeda, ele não apela para a força humana, ele não se deixa levar pelo ódio, ele não compactua com o sistema humano, ele vai por outro caminho. E diante da crise, o que é que nós aprendemos observando Jesus, ouvindo o que Jesus está dizendo, prestando atenção no exemplo de Jesus? No dia da crise, nós não devemos abraçar essas alternativas de violência no reino dos homens. No dia da tua crise, no dia da minha crise, o que eu aprendo com Jesus não pega na espada, não vai revidar o xingamento, não vai vestir a capa da vingança, não vai bater com a outra mão, não vai. O reino de Deus é composto por gente que trilha um caminho distinto, não revida a ofensa, não revida o ódio, não revida a traição. Eu sei que isso é difícil, irmão, porque a nossa natureza humana é assim. Nossa natureza humana é Neston. Você conhece Neston? Bateu, tomou? É assim. Essa piadinha foi boa. Nem anotada estava, veio agora essa. Desceu. Não é assim? Bateu, tomou. O que é? É a força é o grito do mais forte. Quem grita mais? Quem pode ir mais? Chora menos, já diz o ditado. A gente quer ser assim. E o sistema joga isso em cima da gente. Não. Se você é discípulo de Jesus, não é assim que funciona.
No reino de Deus, nós somos diferentes. Nós não pegamos espada, esse não é o nosso padrão. O reino de Jesus não é o reino desse mundo, ele já disse isso lá em João 18. Então, irmão, reconsidere. Caso você esteja aplicando esse princípio de pegar na espada diante de uma crise que você está vivendo, baixa a guarda, baixa a guarda. É assim que a gente caminha como cristãos, como discípulos de Jesus. Olhando para o nosso mestre, é assim que a gente caminha. Bom, mas Jesus continua avisando, gente. A crise é uma realidade na vida dele e dos discípulos, e como eu já disse, muitas vezes de todos nós. Então a gente agora volta no texto um pouquinho. A gente estava lá, desceu, a gente volta, e a gente encontra Jesus agora indo para o famoso Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Jesus está triste, Jesus está aflito. Ele prevê a dor que ele vai viver daqui a pouco. E parece que os seus discípulos absorvem, percebem isso. Ele está falando tanto, ele está insistindo tanto, as coisas estão tão complicadas, daqui a pouco ele vai ser preso. A gente leu que ele já foi preso, mas isso aqui foi antes dele ser preso. Daqui a pouco ele vai ser preso. E parece que o coração dos discípulos também capta isso. E eles se sentem tão tristes que diz Lucas que eles dormem de tristeza. Esse é um termo bem interessante. Eles dormem, eles são tomados por um cansaço. Eles são tomados por uma tristeza que é tão grande que os faz dormirem enquanto Jesus está orando. E não é que muitas vezes nós somos também alvo dessa situação? Às vezes um momento de dor e abatimento é tão intenso que a gente não tem muito o que fazer. A gente dorme, a gente se rende àquela tristeza, àquela crise, àquela dificuldade. E aí Jesus diz assim: vocês devem ficar atentos e se levantarem para orar, para não caírem na tentação. E você sabe que Lucas registra isso 2 vezes, nesse mesmo texto que nós lemos. Olha só o versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Irmão, a tristeza e a dor podem nos seduzir a abandonarmos a fé, podem nos seduzir a pegarmos na espada, ou podem realmente gerar em nós uma situação de tristeza, de rendição, em que a gente diz assim: cara, não vai dar. Está pesado demais esse momento, essa crise está pesada demais. Eu não sei você, mas eu frequentemente me sinto assim. Desculpe o desabafo. Porque a gente vive numa sociedade tão louca e cada vez mais louca. Nós acabamos de sair de uma pandemia, uma coisa histórica, louca, que vai ser comentada daqui para frente, como parte da nossa humanidade, e tudo que nós vivemos, gente que nós perdemos. Eu não sei, mas eu tinha uma esperança de que alguma coisa fosse mudar no coração humano. Eu tinha, acho que eu sou muito sonhador, né? Muito artista, muito romântico. Acho que depois que passar a pandemia as pessoas vão melhorar. Melhoraram nada.
Essa semana eu fui lá no Tiago, é o cabeleireiro lá da minha rua. 20 pau ele cobra para cortar o meu cabelo. Você não quer o endereço, né? Eu já entendi, tudo bem. 30 para fazer a barba, se isso aqui pode ser chamado de barba. Aí eu sento lá, é um barbeiro, barbeiro, né? Barbeiro de bairro, né? E aí ele deixa a televisão ligada. E a televisão está ligada num daqueles filhos do Datena, né? Porque o Datena criou, né? O Datena criou esse negócio, né? Aí ele coloca lá. Aí eu começo a assistir aquilo, eu lembro do jornal impresso Notícias Populares. Vixe, Jesus. Né? Você não sabe o que é jornal impresso? Vai no Google, você que está assistindo ainda. É coisa antiga. O Notícias Populares, a página eram uns caras sem cabeça. Eram umas coisas assim, o pessoal dizia que se a gente espremesse, saía sangue. Você lembra disso? Agora não tem mais isso aí, mas tem o jornal, né, na tela. E aí vem um, é crise, vem o outro, é crise. É um que matou o outro que matou um. Cara, eu comecei a assistir aquele negócio, começou a me dar uma depressão, assim, eu já fui caindo para trás na cadeira. Que mundo é esse? Que mundo de cão é esse que a gente vive? Às vezes dá essa tristeza, essa agonia. Para onde eu vou? O que é que eu faço? Olha só, meu Deus. E a gente que é cristão ainda tem uma percepção diferente de tudo isso. E a gente vê assim, o coração das pessoas tomado por um ódio que você não sabe de onde vem, que não vai produzir nada, que não vai trazer benefício nenhum. É uma coisa louca. E às vezes a gente se sente assim. Tem a nossa crise, tem o desafio de ser cristão numa sociedade como essa, e ainda tem o Datena. Cara, joga a terra, meu Deus do céu. Aí a gente fica entristecido. E aí Jesus diz assim: orem. Essa é a recomendação de Jesus quando a gente se sente tomado pela crise tão forte que a gente vive. Orem, orem para que vocês não caiam em tentação. Orem, a oração diante da dor, a oração diante da tristeza, a oração diante do inevitável, a oração diante do incompreensível, a oração diante do medo, a oração diante da confusão. É essa coisa que leva a gente a explicitar para o Pai o que é que está dentro da gente. E falar o que é que a gente sente. Principalmente diante de situações que são inevitáveis. Jesus vai morrer. Os discípulos serão perseguidos. Como mesmo Jesus já nos avisou, nessa vida vocês vão viver aflições. Tem coisas que são inevitáveis, gente. O que a gente faz diante disso? A gente ora para não deixar o coração cair em tentação. Que tipo de tentação é essa? Onde é que está Deus diante do sofrimento? Deus está com quem sofre. Mas quando a gente passa a luta, passa uma crise, passa uma dificuldade, a gente quer deixar de enxergar isso, a gente deixa de enxergar isso. Parece que Deus só está com a gente quando está tudo bem. Não, Deus anda com a gente no dia da dor, da dificuldade, da crise. E o nosso coração não pode titubear. Esse é um caminho de tentação que a dor apresenta para a gente. Quando não há nada para fazer, ore. Aliás, ore sempre. Paulo diz lá em Efésios 3:14: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, possam compreender qual é a largura, qual o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É o amor que alcança a gente no dia da nossa crise. Mas aí, preciso correr, a gente tem Pedro negando a Jesus. Vamos lá para o 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele.
Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não te conheço. Pim, primeira, né? Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Pim, duas. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Pim, terceira. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu não sei se para você é, mas para mim essa é uma das narrativas mais emocionantes do texto bíblico. Eu sempre me emociono quando vejo isso. O tão seguro Pedro, o homem imbatível, imponente, agora nega Jesus porque a crise chegou. A crise tem poder de nos desestabilizar nas nossas certezas. E às vezes nós pegamos na espada, às vezes nós nos entristecemos, às vezes nós nos desfalecemos na fé, e às vezes nós negamos Jesus. É Pedro que está fazendo isso, gente. Isso aqui é um exemplo para a gente. A nossa relação com Jesus deve ser sempre de uma dependência, de uma convicção da nossa fragilidade, coisa que talvez tenha faltado para Pedro naquele momento. Pedro era um homem muito envolvido com Jesus. Ele teve momentos de alta relação com Jesus. Eu vou lembrar alguns aqui. Ele tinha uma convivência próxima com Jesus, fazia parte do trio Parada Dura. Era Pedro, Tiago e João. Está sempre lá no texto bíblico, né? Eles presenciaram situações únicas. Pedro estava lá quando Jesus viveu a transfiguração. É uma figura importante, um homem de Deus, um discípulo de Jesus, digamos assim. Ele confessa que Jesus era o Cristo, lembra? Quem é que estão dizendo que eu sou? Aí, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Yes, Pedrão! Mas não foi você, foi o Espírito Santo. Mas esse era Pedro, envolvido com Jesus, próximo a Jesus. Mas Pedro também tem seus baixos, altos e baixos. É aquele que não quer que Jesus lave os seus pés, mas Jesus diz para ele: se eu não lavar teus pés, eu não tenho nada a ver com você. Ah, então me dá um banho, Jesus. Esse é Pedro, não é? Tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz. Não, Jesus, para de falar bobagem. Você é mais que vencedor, você é incrível, Jesus. Para com isso. Para trás de mim, Satanás. Esse é Pedro, não é? E agora ele nega conhecer Jesus. Altos e baixos, é bem interessante. Pedro, irmão, eu acho que ele nos representa muito bem. Porque a nossa humanidade falha e complexa, eu enxergo bastante em Pedro. É uma humanidade falha e complexa, amada por Jesus. Ele demonstra quem nós somos. Porque diante das crises, muitas vezes somos inconstantes e medrosos. Mas sabe o que é interessante? Jesus sabe disso. E lá no comecinho do texto, quando ele avisa Pedro de que Pedro iria negá-lo, ele diz assim: então, você vai me negar, mas quando você voltar, você cuida dos seus amigos aqui, dos seus irmãos discípulos. Porque Pedro era diferente de Judas. Pedro é discípulo de Jesus, mas é gente. E Jesus anda com gente que falha, que nega. E aí você tem, logo depois da negativa de Pedro, você tem um encontro de olhares, que para mim é também um momento muito sério, muito lindo. Enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Um encontro de olhares, um choro amargo, de arrependimento, de um discípulo que ama Jesus, mas que diante da crise fraquejou. Somos nós. Amamos Jesus. Espero que essa seja a tua realidade. Gente que ama Jesus, mas que diante da pressão da vida, às vezes faz bobagem. E eu vou fugir um pouquinho desse texto para ir lá para João. Porque
porque às vezes nós não sabemos lidar com as nossas falhas, como Jesus sabe. Você vê que coisa interessante? Eles dormem quando não era para dormir. Eles pegam na espada quando não era para pegar. Eles não oram quando era para orar. E eles negam quando não era para negar. Então é um currículo suficiente para Jesus dizer: acabou, mano. Vocês não fazem nada certo. Hoje que eu vou morrer, cara, vocês pegam na espada, vocês não oram. Vai embora. Não. Olha o que acontece mais à frente. João 21, 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia, andava por onde queria. Mas quando você for velho, Pedro, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E João acrescenta: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. A gente tem então o seguinte cenário, irmão: uma crise imensa vindo sobre os discípulos. Jesus dizendo para eles: orem para que a fé de vocês não desfaleça. A crise imensa e Jesus dizendo para eles: não peguem na espada. A crise imensa vindo contra eles: não desanimem, fortaleçam a vida de vocês em oração. A crise vindo sobre a vida deles: não neguem. Mas é tudo o que eles fazem. Mas eles não são descartados por Jesus. Então Jesus usa o exemplo desses discípulos para falar com a gente: olha, não façam isso, mas se vocês fizerem, eu vou tratar vocês como eu tratei Pedro. Porque um coração arrependido eu nunca jogo fora. E discípulos de Jesus falham também. Às vezes a dor que a gente sente, a crise que a gente passa, é tão grande que às vezes nós jogamos a nossa fé para segundo plano. Às vezes nós deixamos de orar como convém. Às vezes nós pegamos a espada e não rejeitamos. Às vezes nós negamos Jesus. Mas se isso acontecer, irmão, Ele nos espera para um recomeço. E isso é lindo demais. Quem nunca pegou na espada? Quem nunca deixou de orar? Quem nunca, de alguma maneira, negou Jesus? Quem nunca? Mas isso não te desqualifica como discípulo de Jesus, se o teu coração é de Jesus. É bom a gente aprender com os erros, melhor ainda aprender com o erro dos outros. Já diz o ditado, que o sábio aprende com o erro dos outros. A gente olha para a história aqui dos discípulos e de Pedro e diz: entendi, Jesus. Na crise eu não posso fazer essas coisas, mas se eu fiz, o Senhor me acolhe, me recebe e me restaura. Nessa manhã, irmão, eu vim aqui com o meu coração voltado a trazer a você essa reflexão de arrependimento e de reconexão com Jesus. Porque a gente é um bando de gente imperfeita. E aquele dia que você pegou na espada, talvez isso tenha sido tão forte que ainda está no teu coração. Aquele dia que você se desanimou e quis abandonar a tua fé, talvez tenha sido tão forte que está aí no teu coração. As vezes que você não soube lidar com a crise que você viveu ou que está vivendo, talvez ainda te perturbem. Hoje é dia de reconciliação,
de ajuste de coração de discípulos que querem andar com Jesus. É esse meu convite para você nessa manhã. Eu vou ser rápido, já gastei muito do teu tempo. Quero pedir para você fechar os teus olhos um pouquinho e colocar teu coração diante do Senhor. Porque talvez essa seja uma realidade que te persegue. O dia que você negou Jesus, o dia que você pegou na espada, o dia que você se desanimou, o dia que você abaixou a guarda, o dia que você, de alguma maneira, não soube lidar com a crise que você viveu ou essa que você está vivendo. Eu quero que você investigue o teu coração e fale com Jesus nessa manhã. Você investigue teu coração, porque você se comportou de forma infantil no dia da crise. Você foi um discípulo que não confiou em Jesus. Você foi um discípulo que abraçou os valores do sistema. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu quero te convidar a orar comigo. Eu vou fazer uma coisa que a gente não costuma fazer aqui na casa, mas a gente gosta de fazer quando é para fazer. Se você se percebe assim, um discípulo que falhou no dia da crise e quer um recomeço, uma reconexão com Jesus, eu quero pedir para você, com a liberdade que a gente tem aqui, para você ficar de pé comigo. Eu já estou de pé. Eu já estou aqui de pé porque diante das minhas crises, muitas vezes eu não fui quem eu devia ser. Então, vai ficando de pé no seu lugar. É só você e Jesus, irmão. É só você e Jesus que importa. Não levanta porque o outro levantou. Levante porque você entendeu o que eu estou dizendo aqui. O que Jesus está dizendo para todos nós aqui. Ele é aquele que recebe discípulos que erraram, mas querem acertar. Ele recebe discípulos que se perderam no caminho, mas querem se encontrar. Ele é Deus de misericórdia. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Me segue. Vamos embora, vamos continuar. Deixa isso para trás e vem comigo como discípulo de Jesus. Eu sei que o Senhor está entre nós, Jesus. O Senhor está falando com os nossos corações nessa manhã. E eu te agradeço. Porque o Senhor nos ama do jeito imperfeito que a gente é. E hoje a gente reconhece que na crise a gente fez o que não devia fazer. Muitos de nós fomos como Pedro. Muitos de nós fomos como os discípulos. E hoje é manhã de conserto, de ajuste. O teu olhar se encontra com o nosso nessa manhã. Isso nos causa constrangimento, mas nos empurra para os teus braços amorosos. E a gente ouve as palavras que o Senhor disse a Pedro, sendo ditas para nós nessa manhã. Ajuda-nos, Jesus, a ser gente diferente. Ajuda-nos a ser gente reconciliada contigo. Ajuda-nos a viver no tempo de crise que tanto nos cerca e tanto nos alcança, como discípulos de Jesus. E perdoa-nos pela nossa falha, pela nossa infantilidade, pela nossa arrogância, pela nossa violência, porque não te representamos naquele dia da crise, naquele tempo da crise. Mas hoje, nos reconciliamos contigo, Jesus. Visita o coração de cada irmão meu que entendeu essa conversa hoje. E toca-nos, Jesus. Visita-nos para uma reconciliação profunda contigo. Que diante da crise da vida, a gente não seja quem a gente não deve ser.
mas a gente se apegue aos teus valores, os valores do reino de Deus, e a gente caminha como discípulo de Jesus. Obrigado. Enxuga cada lágrima, apaga qualquer crise de coração na vida de todos nós e nos dá graça para continuarmos caminhando, Jesus. Obrigado por essa linda manhã, por esse tempo bom que o Senhor nos deu aqui. Fala com a gente durante essa semana. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, oração que eu sei que não sou só eu que faço, mas juntos fazemos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo, irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.